Olá, tudo bem com você? Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar as diferenças entre os verbos ser e estar. E se você fala espanhol, pode ficar aí sentadinho porque vai ter coisa importante para você também, mais no final do vídeo. Então bora lá! Alguns de vocês já tinham me pedido para explicar, a diferença do ser e do estar, porque em alguns idiomas não existe essa separação, É apenas um verbo que significa as duas coisas. Então eu vou explicar bem direitinho porque vai ser bem simples de você entender. O verbo ser nós vamos utilizar para situações fixas, permanentes, que não mudam. Por exemplo, nacionalidades. Eu digo, eu sou brasileira, ele é francês, ela é americana. Então, isso não muda. Nós vamos usar o verbo ser para nacionalidades sempre. Eu vou utilizar também para características. Por exemplo, o Brasil é um país bonito. Ele é muito charmoso. Ela é muito bonita. Então, isso não muda. Normalmente não muda, não é? E a gente usa então o verbo ser. Localização também. A padaria é ali na esquina. O supermercado é a 2 quadras daqui. Então, também isso é fixo, normalmente é fixo, não muda. Pode mudar com o passar dos anos, mas são localizações, a gente vai usar sempre, então o verbo ser também. Outra situação que vocês se confundem é para profissões, e profissões nós utilizamos também o verbo ser. Por exemplo, eu sou professora, ele é engenheiro, ela é secretária. E também nós utilizamos para ocupações, por exemplo, ele é engenheiro, mas ele é o diretor da empresa. Ela é secretária, mas ela é a chefe do departamento. Então, para ocupações também utilizamos o verbo ser. Eu já tive um aluno que uma vez ele perguntou, não, mas isso muda, Ele está chefe, ele está diretor, isso muda. Não é permanente. Realmente, essas coisas mudam. Mas é assim que nós utilizamos. Para profissões e ocupações de cargo, vamos sempre utilizar o verbo ser. E aí, nós entramos então com o verbo estar, que é o contrário. Tudo aquilo que muda, que não é permanente. Então, por exemplo, hoje está sol. Amanhã vai estar chovendo. Depois vai estar frio. Então a gente vai usar o estar, porque é uma coisa que muda o tempo todo. Para climas, eu vou utilizar também o verbo estar para estado. Por exemplo, eu estou cansada, eu estou com sono, ele está com fome. Então esses estados a gente usa também o estar, assim, ele está doente, está com febre. Então, para tudo que é temporário, eu também posso dizer, a minha bolsa está na mesa. Eu estou no Brasil agora. Eu sou brasileira e eu estou no Brasil. Ok? Então, isso é temporário. Eu sou brasileira, nunca vai mudar. Eu estou no Brasil, pode mudar. Posso viajar para o Canadá. Ok? Mas agora eu vou mostrar algumas situações onde é possível os dois. Como assim, Por exemplo, a gente fala assim, ela está simpática hoje, o que aconteceu? Ou seja, ela não é simpática e ela está simpática hoje. Então, é estranho. A gente fala, ela está simpática hoje, o que aconteceu? Porque não é uma característica permanente dela, é temporária, é só hoje que ela está simpática. Eu falo, não fale com o chefe hoje, ele está nervoso. Aí você responde, ele é nervoso, porque
sempre ele está nervoso, então ele é nervoso, né? Então a gente pode falar assim. Assim como a gente brinca muito aqui, por exemplo, o marido fala: nossa, você está bonita, que linda! E a esposa responde: eu sou bonita, não estou bonita, eu sou bonita. Aí ele, opa, corrige: não, você está mais bonita hoje. O que aconteceu? Hoje você está mais bonita, ou seja, ela é, mas hoje ela está mais. Então nós temos essa particularidade, essa pequena sutileza que dá para brincar com o idioma, né? Do ser e o estar, né? E você é, por exemplo, você é simpático ou você está simpático hoje? Né? Você é bonito ou só hoje você está bonito? Como que é isso? Outra situação também que nós podemos usar o ser ou estar é, por exemplo, para preço das coisas. Normalmente nós perguntamos com o ser, nós utilizamos o ser. Então, quanto é? Quanto é esta blusa? Quanto é este carro? Ou quanto custa? Também pode ser, mas utilizamos também o ser. Então, quanto é? Ah, é caro, é barato. Mas nós podemos utilizar o estar, principalmente quando a gente sabe que teve mudança de preço, ou que está tendo uma mudança de preço. Por exemplo, o marido também vai ao supermercado e a esposa pergunta depois: quanto que está o feijão? Quanto que está o feijão? Porque teve uma oscilação. Quanto que está o tomate? Porque tem uma oscilação. Eu também posso perguntar a mesma coisa, ir à feira e perguntar: quanto que está o tomate? Quanto que está a batata? Porque é uma coisa que muda, né? Então não é um preço fixo. Eu posso falar quanto é, mas se eu estou imaginando que teve uma mudança, eu posso perguntar quanto está. Quanto está a batata? Quanto está o tomate? Tá? Ou seja, hoje, né? Porque isso significa o quê? Hoje. Quanto está hoje? Amanhã às vezes já é outro preço. Isso acontece num país que existe inflação, como aqui no Brasil, que não é tudo estável, né? Que nós temos muitas oscilações de preço. Hoje em dia até bem menos do que já foi no passado, ainda tá muito bom. Agora, a confusão que acontece é quando nós utilizamos no passado. Porque no passado, vocês estudam que o verbo estar vai ficar, por exemplo, eu estive e ele ou você esteve. Né? Então, o correto, né, seria assim: ah, eu estive na casa dela na semana passada. Eu estive. E nós falamos isso. Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós falamos eu estava. Ah, eu estava lá na casa dela na semana passada. Ah, eu estava lá na praia hoje de manhã. Ah, eu estava... Onde você estava? Ah, eu estava lá no mercado. Eu estava na padaria. Então, usamos o estava, que é o pretérito imperfeito. E é por isso que vocês também ficam confusos, né? Mas o correto seria realmente o estive, né? Ou esteve. Onde você esteve? Ah, eu estive na casa do meu amigo, né? Para situações justamente de lugar. Agora, mas não, a gente usa muito o estava. Então, onde você estava? Ah, eu estava na casa do meu amigo. Percebem? E nós vamos usar muito o estava, então, para condições climáticas, né? Então fala: nossa, estava um dia lindo no domingo. Nossa, domingo estava perfeito. Mas também é possível utilizar o foi. Foi um dia lindo. Nossa, domingo foi um dia lindo. Nossa, o tempo estava perfeito, foi um dia lindo. Percebem? E aí vocês têm essa confusão. O que vocês não podem dizer é, por exemplo, domingo foi sol, ontem foi sol. E eu já vi alunos falando isso, né? Ontem foi sol. Não, então ontem estava sol, né? Domingo estava sol. Tá? Vamos usar então o estar. Pensa assim, mudou, é coisa temporária, então vou usar o estar. E para terminar e piorar um pouco a situação, o que acontece? Nós contraímos esse estava pelo quê? Pelo tava.
Então é muito mais comum a gente falar tava. Tava sol, tava frio, onde você tava? Ah, eu tava no meu amigo. O que você tava fazendo? Ah, eu tava lá na casa dele. Então é tava. E não falamos estava. A mesma coisa com o estive e o esteve. Nós falamos tive. Ah, eu tive febre ontem. Ah, eu tive uma dor de cabeça ontem muito forte. Ele teve na minha casa na semana passada. Ele teve lá. Não existe isso, né? Teve, tive, tava. E é isso que vocês também ficam confusos quando escutam. Bem, então resumindo, situações permanentes que não mudam, vamos usar o verbo ser. Situações temporárias que mudam, vamos usar o verbo estar. Quando falamos de passado, normalmente usamos estava e mais ainda comum a forma contraída que é o tava. Tá bom então? Anotaram no caderninho? Ai, que maravilha! Então não deixem de compartilhar este vídeo com as pessoas que vocês sabem que estão estudando português, que também têm dificuldades, que precisam saber dessas coisas. Tá ok então? Gente, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!